Irmãos, nós estamos no advento. A palavra advento significa aquele que há de vir. Quando nós celebramos o advento, nós celebramos 3 aspectos importantes e fundamentais. Aquele que veio na pessoa do Cristo, Jesus na manjedoura, que se fez carne no meio de nós, aquele que vem continuamente na nossa vida, através dos sacramentos, através da palavra anunciada, através das experiências que fazemos de Deus em nossa vida. Quando experimentamos em nós a vida nova que Ele nos oferece, quando percebemos a Sua vontade em nós, quando percebemos que Ele conduz os nossos passos, os nossos atos, aquele que continuamente se manifesta através da igreja, porque esse reino dos céus, que começou com a encarnação do Cristo, ela continua na igreja. A igreja é a figura do reino dos céus. O que é a Santa Missa? A Santa Missa, por exemplo, é o céu na terra. Ela é o céu na terra. E ela se manifesta dentro da igreja. Só que a Santa Missa, ela é uma manifestação que se dá nas pedras vivas da igreja. E quem são essas pedras vivas da igreja? Cada um de nós. Então esse reino de Deus, ele se irradia nessa mãe que é a igreja, que ensina, que educa, que dá os sacramentos, que nos santifica e exala o seu perfume através dos seus membros. E Deus vai vindo, vai acontecendo na vida das pessoas. Portanto, isso é o Natal. Isso é o Natal. E ao mesmo tempo, o advento é a festa, é a espera daquele que está por vir na sua plenitude, quando ele virá definitivamente, gloriosamente na sua segunda vinda. Então o advento, ele significa tudo isso. E quando nós celebramos o Natal, nós celebramos o ápice deste início, deste reino que já começa no meio de nós. Portanto, o Natal, ele não é uma recordação memorial. Celebramos o Natal, que é o dia em que Jesus nasceu. Não, não é isso. Ele é muito mais do que isso. Também é isso. Mas se eu falasse que era só isso, eu minimizaria muito o sentido do Natal. Porque o Natal nós celebramos a encarnação do Cristo no meio de nós, que assume a nossa humanidade, assume a nossa vida, se torna um ponto de referência para as nossas ações, para as nossas condutas, para o nosso modo de viver. Então, a partir dessa encarnação, a partir desse modelo, desse Deus que se faz homem, eu tenho um norte, um oriente. O Deus que era invisível se torna visível na pessoa do Cristo. Ele se torna visível, eu posso contemplar, eu posso vê-lo. Ele se fez como cada um de nós, ele se fez entendível a nós. Ele não está lá como um telespectador, mas ele assumiu a minha natureza, ele assumiu a minha fragilidade, ele assumiu a minha humanidade. Ele é como eu. E por isso eu me identifico com ele, me identifico com esse amor. Portanto, o reino dos céus começa a ser referência para nós. Olha que lindo, olha que maravilhoso, porque já desde aquela época os judeus esperavam uma manifestação gloriosa, uma manifestação triunfante, divina. Mas nosso Senhor se manifesta no Natal de maneira sofrente.
no sofrimento, assumindo a nossa condição. E essa manifestação começa com a sua encarnação e vai ter a sua plenitude quando ele vier de maneira gloriosa no céu. Presta atenção nessa pedagogia. É como se o Senhor dissesse: não, o povo não está pronto. Não está pronto ainda para receber a minha glória triunfante, a minha ação definitiva. Eu preciso me fazer como um deles para me manifestar a eles, para que eles tenham uma referência. Preciso deixar a igreja, porque lá em Mateus 16:18 fala: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e por isso que ele institui os apóstolos, ele institui a igreja. E aí a gente segue essa mãe igreja que nos orienta, que nos vai santificando, porque é através da igreja que a gente vai se santificando, vai experimentando a glória divina, vai experimentando o reino dos céus em nossa vida, para assim estarmos prontos quando ele vier de maneira plena. Por isso que o advento ele celebra isso. Aquele que veio, aquele que vem continuamente, presentemente aqui no nosso dia a dia, e aquele que virá de maneira definitiva. Então esse é o primeiro aspecto do advento. E aí vem muito de encontro a essa primeira leitura, né? O Senhor que fala: eu sou o teu Senhor, eu sou teu, te tomei pela mão, te disse: não temas, eu te ajudarei. Natal é isso. É um Deus que se faz como cada um de nós, que fala: eu sou teu, eu vim para você, eu te pego pela mão, eu te ajudo, não tenhas medo, pobre verme, que acertou em cheio, né? E é por isso que nós vamos ler agora, né, nesse domingo próximo aqui, o Cântico de Maria. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, para mim não falar besteira, só confirmar, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. E tem em alguns anos que nós cantamos o Exulte. Acho que talvez seja no 4º domingo. Peraí, aqui tem a cola de tudo. Peraí. Exatamente. Na verdade, quando tem o tempo litúrgico. Aqui, isso. Quando a gente canta o Cântico de Maria, onde Maria exclama o seu exulte. Ou seja, a gente vê esse Deus que nos toma pela mão. E o Natal tem essa característica que ninguém tem medo, né? É um Deus que apresenta de maneira tão submissa, tão simples, tão humilde, tão pobre, que nenhum erudito foi capaz de reconhecê-lo. Tanto que os primeiros a reconhecê-lo foram os pobres pastores. Só um humilde é capaz de reconhecer nosso Senhor Jesus. Só uma pessoa que tem um coração simples é capaz de reconhecer as manifestações de nosso Senhor. O Natal é a festa dos pobres. O Natal é a festa dos simples. O Natal é a festa das pessoas humildes. Então esse é o primeiro e principal sentido do advento. Depois, ele vem cheio de imagens. O presépio, que significa, a tradução de presépio é manjedoura. Então tem a imagem do presépio. Aqui está a imagem do Natal. Um Deus que nasce para os pobres, com os pobres, como os pobres. Até uma plena e total identificação com Ele. Por isso que é importante nós fazermos o presépio. Termos o presépio na nossa casa. A árvore. Ele é a árvore da vida, né? Aí coloca aquelas bolas coloridas
que significa os frutos que dá essa árvore. Os frutos dessa árvore. Os presentes embaixo dessa árvore. Que sentido tem? Lembra os reis magos, né? Como nós estamos vendo aqui nesse presépio. Os reis magos que trazem os presentes ao menino Jesus. Assim como fazia São Nicolau, né? Que no dia de Natal o bispo jogava os presentes para as crianças pela chaminé, ou jogava pelos muros, né? E davam os presentes, e trocavam os presentes. Por quê? Porque a criança representa o menino Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Lá em Mateus 25 vai falar: toda vez que fizestes isso a um dos meus pequeninos, é a mim que o fizestes. Por isso que a troca de presente que nós fazemos é um presentear Jesus. É um dar a Jesus. Olha, Jesus, eu quero aqui dar o meu presente a ti. E como é bonito se nós pudéssemos viver realmente dessa maneira. Mas infelizmente, né, o pessoal se apropriou disso. Aí começou até a birutar, né? São Nicolau, eu não me lembro de onde ele é, a gente celebrou esses dias, mas ele viveu sobretudo no norte da Itália, mas ele não veio do Polo Norte, ele não veio num trenó. Não tem nada a ver. Então o mundo, ele mercantiliza isso. As luzes, a estrela, por exemplo, o que significa a estrela de Belém? Nós estamos vendo aqui que nessa gruta aqui tem essa estrela. O que representa a estrela? A estrela é aquela que nos norteia e nos aponta a Cristo. Ela representa a criação, que tudo foi feito pelo Logos, pela palavra. Tudo foi feito por Ele e por meio dele. E nada do que existe não foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele. Não tem nada que exista aqui que não tenha feito, que não tenha sido feito por Ele. Então, quando eu olho a criação, eu me remeto a esse Cristo que se encarnou até nós. E a criação, ela orienta, né? Tem uma passagem na Bíblia, eu acho que é Colossenses, que vai falar: toda a criação se orienta para aquele que o criou, para o Cristo Jesus. Então o Catecismo da Igreja Católica vai falar: pode-se chegar a Deus pela criação? Claro que pode. Quando você olha esse mundo criado, você fala: meu Deus, tem um artífice. Tem alguém que o fez. Não é que esse mundo nasceu de um plim, plim, plim. E vamos dizer que tem até nascido de uma explosão, de um Big Bang. Quem provocou esse Big Bang? E olha que explosão, hein? Normalmente as explosões fazem o caos. Essa explosão fez a harmonia. Nós sabemos que se o Sol tivesse um pouquinho mais perto da Terra, nós estaríamos aqui queimados e fritos. Se o Sol fosse um pouquinho mais distante da Terra, nós estaríamos todos aqui congelados. Você olha a harmonia da constelação, a harmonia dos planetas. Você percebe uma harmonia, você percebe algo que é harmônico. Quando você olha a criação humana, você olha o homem e a mulher e vê o que o Senhor fez. Os fez um para o outro, colocou neles um poder de atração para perpetuar a sua espécie. Fez isso nos animais, fez isso no ser humano, colocou em nós o germe da eternidade. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui na igreja, e você que está em casa não estaria aí perdendo tempo diante de uma tela de celular ou da tua Smart TV, participando, ouvindo a pregação aqui, ouvindo essa homilia, participando dessa missa. É porque você entende que dentro de você tem uma sede de algo muito maior. Então você percebe que esse Logos, essa palavra que tudo criou, que tudo fez, se fez pequenininha, humilde, simples, refém de 2 seres humanos, de uma jovem de 15 anos,
de um homem justo e santo, um Deus tão grande que se faz submisso, que se entrega nas mãos de pessoas humanas. Quando eu olho a criação, eu olho tudo, eu me remeto a esse Deus tão grande que se faz tão pequeno, tão humilde, tão simples. A coroa do advento. Qual é o sentido da coroa do advento? Vocês vão ficar pasmos. Mas a coroa do advento, ela começou a ser usada a partir de 1800 aproximadamente. Eu não sei se vocês sabem, mas a coroa de advento, ela vem de origem protestante. A primeira coroa de advento, ela nasceu na igreja luterana. Então o que eles faziam? Eles pegavam 30 velas menores e as velas maiores, ou 25 velas, enfim, para mostrar para as crianças que estava chegando o tempo do Natal, porque as crianças perguntavam: quando vai chegar o Natal? Quando vai chegar o Natal? Quando é o Natal? Então, a coroa do advento, ela era como se fosse um relógio, algo cronológico que mostrava para as crianças o seu tempo, que o advento está chegando. Aí a igreja falou: poxa vida, né? Mas nós, até mesmo do que eles, porque para nós a liturgia tem um sentido muito forte. A liturgia é a que rege até mesmo a vida da nossa igreja. Nós somos regidos pelo tempo, pela liturgia, né? Então nós nos apropriamos desse tempo para ir mostrando, né? Então passou a primeira semana do advento, que nós somos chamados, a mesmo diante das tribulações, das lutas, a estarmos firmes. Não é isso que a gente leu na primeira semana do advento? Olha, quando acontecer terremoto, isso, aquilo, outro, maremoto, confusões, isso e aquilo outro, né? Levantai-vos, erguei-vos, ficai firmes, porque a vossa salvação está próxima. Então nos coloca numa atitude. Eu sou de Cristo. Aí a gente lembra aquilo que diz o Evangelho: são os violentos que o conquistam. Então eu faço violência, não importa as tribulações que hão de vir, a minha esperança está no Cristo. E é por isso que eu suporto tudo, porque os sofrimentos presentes não têm comparação à glória futura. Por isso que o cristão, ele vive nessa tesa, nessa expectativa, nesse advir. Isso é o advento. Não importa, eu posso passar por qualquer tribulação, mas eu estou firme, porque eu não tenho a minha esperança aqui na terra. Eu não sou como muitos que acham que a minha bênção é quando eu estou próspero, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu sou próspero no momento que eu vivo santidade, que a minha alma está em comunhão com Deus. E pela minha alma estar em comunhão com Deus, está na graça de Deus. Isso é o que é a minha prosperidade, porque a minha herança, ela não pertence a esse mundo. A minha herança pertence à vida eterna. Porque o ser humano, ele não morre. Ou ele vai viver no quinto dos infernos, ou ele vai viver no paraíso. Entende? A morte é um estado, é um distanciamento da graça de Deus. Entendeu? Então eu vou vivendo. Então esse é o primeiro tempo. Depois, no segundo momento, né, a segunda vela do advento, nós somos chamados, né, nós somos chamados à conversão. É hora de olharmos para nós, confessarmos os nossos pecados, purificarmos a nossa alma. Depois, a terceira vela, que é a rosinha, né, a róseo, ela lembra a alegria daquele que está chegando, a alegria daquele que está por vir, a alegria daquele que está se aproximando, a alegria daquele que se fará como cada um de nós. Essa é a terceira vela do advento.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Mesmo diante das tribulações, das lutas, nada pode ofuscar a alegria do Natal, a alegria daquele que está por vir. Então a coroa do Advento, ela nos lembra isso. Esse terceiro domingo do Advento nos lembra isso. E o quarto domingo do Advento, ele lembra daquele que é o justo, o príncipe da paz, que já está eminente, que já está aí, já está chegando. E antigamente se tinha até uma quinta vela, né? Se tinha as velas, depois colocava uma vela branca maior, que era acesa no dia de Natal, né? Que lembrava, hoje é o dia. Depois de celebrarmos todo esse tempo, hoje é o dia. Outra característica importante da coroa do Advento é que todas as coroas são redondas. Não sei se vocês já repararam isso, mas todas as coroas são redondas. E por que é redonda? Porque ela representa a aliança de Deus com o seu povo. O redondo representa a eternidade. O redondo representa aquilo que não tem começo, não tem meio, não tem fim, mas aquilo que é. Vocês já repararam as alianças de você? Quem é casado aí? Levanta a mão. Quem usa aliança de casamento? Tira a sua aliança aí por um instante. Você na sua casa, faça também isso. Tira a tua aliança, se você for casado ou casada. Tira a sua aliança. Não sei se você engordou, não está conseguindo tirar a aliança. Olha a tua aliança agora, olha aí, olha por dentro, olha por fora. Tem emenda na tua aliança? Tem emenda? Não. Você sabe de onde parte e onde termina? Não. O que representa essa aliança? Essa aliança que você tem aí no teu dedo é uma aliança de fidelidade com teu esposo, com a tua esposa, né? E dentro do sacramento do matrimônio cristão é a aliança com Cristo nele, porque ele se torna sacramento de amor para você, né? Então ele é o meu Cristo, ela é minha igreja, né? Se você é homem, tua esposa é a tua igreja. Se você é mulher, teu marido é o teu Cristo. Então é uma aliança de amor com ele. Então ela não tem meio, ela não tem começo, ela não tem fim. Então o que representa a aliança? A eternidade. Então essa coroa, por mais que ela representa um tempo cronológico, ela nos remete a um tempo vindouro que não tem fim, que é o tempo de graça, chamado Kairos, que é o tempo que não tem ocaso, o tempo que não tem mais a escuridão, não é ditado por um tempo e por uma noite, não tem um fim, mas ele é eterno. Portanto, essa coroa, ela nos leva a esse menino Deus que nos chama a viver a eternidade. E essa eternidade, agora vem o sentido mais profundo do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é quando eu deixo o eterno, que se fez pequeno, simples, humilde no tempo e no espaço, me enriquecer da sua graça. Ele que de rico que era se fez pobre para nos enriquecer da sua graça e para nós, desde agora, vivermos e experimentarmos as glórias futuras, aquilo que há de vir. Já experimentar o céu aqui na terra, o céu dentro de mim. O céu dentro de mim. Então isso é o Natal. É quando eu me abro para a eternidade e já vivo a glória de Deus. E o que eu sou chamado a viver no Santo Natal? A minha adoração, a minha prostração a esse Deus. Porque o que fizeram os pastores quando viram Jesus? Foram lá para adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo. Que bonito seria na noite de Natal se nós pudéssemos parar com a nossa família e falássemos agora, vamos adorar a Deus. Esse Deus que veio diante da nossa fraqueza, da nossa humanidade, da nossa pobreza, se fez como cada um de nós. Esse Deus que é referência para nós e agora ele merece ser amado. E você começasse a cantar a noite feliz, começasse a cantar os cânticos de Natal, celebrasse o Emmanuel
em meio a nós, aquele que veio de tão distante, de um lugar inimaginável, que é a eternidade, que é o paraíso, para estar próximo a nós. Nós só podemos entender a Deus porque Jesus se fez como cada um de nós, porque Ele se fez como nós. Deus se tornou entendível na pessoa do Cristo. E para entender isso, eu preciso ser violento. E para o que eu preciso fazer violência? Assim como diz aqui a leitura de Marcos, que nós acabamos de refletir, que nós acabamos de meditar, né? Aqui como ao que diz: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus, olha, presta atenção, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são violentos que o conquistam. Qual é a violência que nós temos que fazer? É a violência contra esse mundo que quer enfiar dentro de nós o poder, que quer que a gente seja grande, que quer que a gente humilhe os outros, que quer que a gente seja o primeiro, que quer que a gente viva de maneira ávida, apaixonada, que adore o dinheiro, adore tudo aquilo que não vem de Deus. Portanto, nós devemos fazer violência e lutar pelo reino dos céus, lutar pela pequenez, lutar pela pobreza, buscar de todo o nosso coração a humildade. Então nós temos que lutar contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra o nosso pecado, contra a nossa prepotência, contra a nossa arrogância, contra a nossa falta de perdão, contra tudo isso, para estarmos diante da glória de Deus, fazermos violência contra tudo isso, para vivermos em santidade, lutarmos para morrermos para as nossas vontades, para realizar a vontade de Deus, viver de uma maneira justa, coerente, reta, não sermos trapaceiros, mas vivermos abertos para a glória de Deus. Isso é o Natal. Esse tempo quer nos preparar a isso, a viver a essa experiência, com todos os seus simbolismos, com todos os seus sentidos que nós explicamos agora. Por isso, pense: como eu posso melhor me preparar para o Natal? Como eu posso viver bem o Advento? Reflita, pense.